Boa noite, amigos. Mais uma vez, Gabriel Parisi aqui com vocês. Café com a Monarquia. Um brinde aos amigos. Iniciando um novo vídeo para vocês. Muito prazer, eu gosto muito de estar com vocês. Eu tenho um prazer de conversar com vocês e abordar os principais temas da nossa realidade no momento. Sabendo que o Brasil passa por momentos difíceis e nós, nos últimos vídeos, temos demonstrado a situação crítica que nós vivemos. É isso mesmo que vocês querem, gente? Vocês querem continuar com a República? Vocês querem continuar com essa mentira? Essa democracia de mentiras? Democracia não existe. Democracia só existe quando existe um instrumento de apoio, um suporte. Aí a democracia pode te dar alguma liberdade para você tocar a sua vida, as instituições e o próprio governo. E quais são os instrumentos, Gabriel? O poder moderador, por exemplo. Mas não esse poder moderador do exército, esse exército brasileiro, esse exército de traidores. Não. Seria como ocorreu em 1824. Na Constituição de 1824, se não estou enganado, o artigo 95 da Constituição de 1824 previa uma abordagem direta do imperador para o equilíbrio dos poderes, para que os poderes não avançassem e não atropelassem uma sobre as competências do outro poder, gerando um caos, e esse caos geraria um problema social, uma guerra civil, etc. Evitando a população civil de sabores, né? Por exemplo, um quadro onde um poder faz uma lei fora do aspecto cultural daquele povo. Por exemplo, vamos dizer que alguns deputados, aí, esses deputados criminosos, esses pseudos representantes que nós temos hoje no Ocidente, digamos que eles coloquem uma lei aí onde pode, por exemplo, coloca uma lei aí, pode haver casamento entre o pai e o filho, né? Crime de incesto, né? Casamento entre famílias, por exemplo. Tivemos um deputado aí no Brasil, aqui no Brasil, teve um deputado aí propondo essa lei aí. Um tal de Júlio Gadelha. Túlio Gadelha, parece, um deputado lá de Pernambuco. Esses deputados criminosos querendo fazer leis contra a cultura daquele povo, né? E o poder moderador, então, digamos que o Congresso vote a favor. Eles todos mancomunados, então aprovam uma lei que estabelece casamento entre pais e o próprio filho. Aí o poder moderador diz, não, isso não pode, isso aí não tem nada a ver isso aí. É contra a nossa cultura, é contra a nossa religião, é contra o cristianismo, é contra tudo que possa ser de normal por aí. Entenderam, gente? Eu pergunto para vocês, a República Democrática Brasileira, essa democracia que os países do Ocidente têm, tem poder moderador? Tem um grupo de aristocratas, tem um grupo de pessoas que se reúnem para decidir
uma lei obscena como essa, por exemplo, para não deixar que isso vire uma lei nacional? Não tem, não tem. Então o poder moderador é que salva a democracia, gente. Democracia sem poder moderador, sem um instrumento que nivele, né, que respeite ou então que evite um quadro de insurgência de um poder contra a sociedade. Por exemplo, nós estamos vendo aí o Supremo Tribunal Federal, na República Brasileira, tomando os poderes do presidente. Estão dizendo que o Brasil agora vive um quadro de semipresidencialismo. E o Bolsonaro dizendo que ele não manda, que ele não pode fazer nada, que ele... Vocês estão entendendo? Então, gente, eu quero aqui dizer para vocês que nós estamos num período muito difícil da história do Brasil, onde os políticos que estão representando no Congresso Nacional hoje, a sociedade brasileira, não estão cumprindo o seu papel corretamente. São pessoas histéricas, pessoas ideológicas, pessoas, a maioria ideológicas, que têm um pensamento revolucionário, onde coloca a sociedade como bucha de canhão para os seus caprichos. Onde nasceu isso, gente? Onde nasceu isso? Onde nasceu? Lá na Revolução Francesa. Negócio de igualitarismo, né? Igualdade, fraternidade, né? Liberdade, igualdade, fraternidade. Essas são as três mentiras que eles plantaram na Revolução Francesa. Mais de 50 mil pessoas morreram de uma tacada só na Revolução Francesa, dizendo que todo mundo é igual, aboliram a monarquia, e aí está o resultado que isso refletiu no Ocidente. Esse Ocidente que prega uma falsa liberdade, que acha que só é a República que é a detentora da democracia, lê do engano, gente, lê do engano. Quando é que vocês vão sair dessa mentalidade tosca, essa mentira que plantaram para vocês lá na escola? Quando que vocês vão sair dessa caixinha? Então, gente, o que nós estamos vivendo hoje nada mais é do que um reflexo de poderes que não representam dignamente o povo brasileiro, que é uma república presidencialista, ou uma república semipresidencialista, assim como querem dizer. Para mim, tanto faz. República é tudo uma mesma porcaria. Os 50 países mais pobres do mundo são repúblicas, todos são repúblicas. E os 20 países mais ricos do mundo, os 20 países mais ricos do mundo, 15 são monarquias, 15. E das 20 maiores democracias do mundo, 12 são monarquias. Ah, Gabriel, mas eu não quero saber não de monarquia, eu que escolho, é democracia, rei, que negócio de rei é ditadura. Ditadura? É essa aí que você tá metido. Você gosta dessa democracia? É isso que você quer? Não foi você que escolheu?
Não foi você que escolheu o Bolsonaro? Não foi você que escolheu o Lula lá em 2002? Então, pois é, aí está o resultado. Brasil, um dos países mais pobres, onde existem as maiores índices de barbaridades no mundo, é o Brasil. O Brasil é campeão de assassinatos. O Brasil é campeão de todas as espécies de coisas ruins. Pior a educação. Então é isso que você quer? Quando é que você vai acordar para isso? E você se pergunta, Gabriel, como é que isso aconteceu? Por que o Brasil é assim? Por causa dos traidores. Por que a China hoje nos domina até hoje? Por que você acha que a China está dominando o mundo e dominou o Brasil? Por que você acha? Aquele traidor lá, aquele gás, aquele traidor, aquele general traidor, aquele pilantra, aquele general pilantra do Exército Brasileiro, metido intelectual, chamado Geisel, e a outro metido intelectual chamado Golbery, que era presidente da Casa Civil, conspiraram contra o país. Foi o que eles fizeram. Restabeleceram relação diplomática com a China comunista. E o general Costa e Silva já tinha descoberto um plano de sequestro do povo brasileiro e do povo brasileiro pela China, que a China queria dominar o Brasil. E esse Geisel aí, um ato de traição, como detentor, por exemplo, da continuidade da Revolução de 64, para devolver o país aos civis. Mas o que ele fez? Um ato de traição. Suspendeu relações diplomáticas com Taiwan. Brasil e Taiwan não têm relações diplomáticas, pois o Brasil reconhece desde 15 de agosto de 1974, pelo governo Geisel, a República Popular da China como detentora da jurisdição sobre o território taiwanês. E tem mais. Lá está dizendo que o Brasil reconhece a China como detentora do território taiwanês. Esse velho traidor, esse presidente traidor, esse Geisel, cadê que ele fez isso conjunto com o Congresso Nacional? Fez uma canetada. Esse comunista aí, esse general comunista. E isso refletiu lá no governo americano, governo Carter. O governo Carter protestou contra essa decisão desse comunista aí, esse general comunista do Brasil. Qual foi o reflexo? Decisões diplomáticas foram esfriadas, inclusive teve uma celeuma de um acordo nuclear do Brasil com a Alemanha. E os Estados Unidos aproveitou esse momento para protestar também contra esse governo comunista do Geisel, esse governo traidor do Geisel. Traindo o conservadorismo, traindo o Ocidente. Então, a República Popular da China, detentora da jurisdição sobre o território taiwanês, as duas nações mantêm, no entanto, relações através de escritórios econômicos e culturais. Só isso que o Brasil tem. Certo? Relações através de escritórios de boa amizade só, oi, tudo bem? Né? E o que nós vimos hoje? A China detém 90% do porto de Paranaguá. O segundo maior porto do Brasil é o porto de Paranaguá, lá em Paraná.
90% do porto de Paranaguá é chinês. E o Terminal 11 do Porto de Santos foi vendido no leilão, né, por esse ministro do Bolsonaro, esse generalzinho de porcaria, esses generais traidores do Brasil. Se metem intelectual, se metem a querer saber das coisas de política. Mas na verdade que esses generais sempre foram anticristãos, sempre foram comunistas. Esses generais porcaria, esses generais traidores do Brasil. O que foi que ele fez, esse Tarcísio? Vendeu o filé do Porto de Santos, Terminal 11. Né? A COFCO International, gigante chinesa de alimentos, arrematou o direito de explorar o terminal STS 11 do Porto de Santos, no litoral de São Paulo. O leilão foi realizado nesta quarta-feira, dia 30, na capital paulista. A empresa terá de investir 774,8 milhões na instalação do terminal do Porto de Santos, capacidade anual para movimentar 14,3 milhões de toneladas. O terminal está localizado no Paquetá, onde os armazéns 12 e 15 da margem direita do Porto de Santos ocupam uma área de 98.159 metros quadrados. O terminal será destinado à movimentação de granéis sólidos, vegetais, especialmente açúcar, grão de soja, milho e farelo de soja. Por quanto tempo, gente, esse Porto de Santos foi um acordo para explorar esse terminal? São acordos que podem ser renovados. Por exemplo, essa COFCO aqui, ela teve uma possibilidade de explorar o ativo por 25 anos. Essa COFCO, essa empresa chinesa. Até o limite máximo de 70 anos. Olha isso, gente. O critério exclusivo pode ser concedente. A empresa arrematou o ativo de oferta de outorga 10 milhões a Santos Port Authority e paga o seguinte, 25% do valor no ato da homologação do resultado e mais 5%. Da onde eu tirei isso? Da onde eu tirei isso, gente? Qual foi a fonte? Do Canal Rural, no dia 30 de março de 2022. Tá vendo aí, gente? Assim não dá. Assim não tem condições de tocar o Brasil. Não tem condições. Foi para isso que nós colocamos o governo Bolsonaro? Para colocar essas empresas chinesas para explorar o Porto de Santos, para enriquecer a China e numa decisão de fazer um controle, né? Um controle de riquezas, um controle de riquezas, né? De entrada e saída de qualquer moeda. De qualquer moeda, porque o Porto de Santos, o Porto de Santos faz parte de um conglomerado portuário de mais de 100 portos no mundo, que a China já conseguiu fazer pelo mundo. Então, esses políticos do Ocidente, não só no Brasil, mas a maioria do Ocidente, são traidores, entregando aí as suas riquezas para essa China comunista aí dominar o mundo, tudo por causa de ideologia, por achar que a China é mais justa, a China dá comida para todo mundo. Onde já se viu isso, gente? Onde você leu isso? Que a China alimenta 1,5 bilhão de chineses. Quantas atrocidades eles cometem pelo mundo afora? Quantas atrocidades essa turma aí, esse governo chinês, comete dentro do seu próprio país, contra os seus próprios cidadãos? Pessoas se matando lá nesse lockdown, lá nas maiores províncias da China, pessoas se matando. Imagens terríveis, gente, eu vi lá.
pessoas se jogando dos prédios, eles trancando as pessoas dos prédios, em nome de um lockdown espúrio. Mas nós sabemos que é mais um ato de limpeza, de redução de população, controle populacional. A primeira coisa que os comunistas fazem é reduzir 30% da sua população local. Assim foi em Cuba, assim foi na China, assim foi na Rússia, assim foi na Venezuela. 30% das suas populações dizimadas através de atos de traição, por causa de ideologias. As ideologias são... A ideologia socialista, o que é a ideologia socialista? São sofismas. O que são sofismas, gente? É uma teoria. Sofismas nada mais são do que uma coisa real, uma utopia, uma historinha, um folclore. Qual é o folclore do socialismo? Todo mundo igual, todo mundo vivendo lindo, comida cai do céu, não precisa trabalhar, a comida cai do céu, todo mundo é pobre, não precisa se preocupar com comida, não precisa se preocupar com conforto na casa, com educação, não precisa de nada disso, tudo cai do céu, tudo cai do céu. Essa é a utopia socialista, a utopia comunista. E essa gente, esses professores traidores, esses professores de história, a maioria traidores, esses professores de história, dizendo que o capitalismo ofende as pessoas, o capitalismo é razão de muita miséria no mundo, é razão de muita diferença social no mundo, seu preguiçoso, seu incompetente. Você não tem competência para conseguir um trabalho digno para você manter sua família? E quer culpar os outros pela sua incompetência, pela sua pobreza? Seu incompetente. Até quando que você vai ficar falando, doutrinando os coitados desses alunos com essa mentira? Esses professores do Ocidente, professores traidores, falando mentiras, ensinando utopias para esses alunos. Está aí a educação brasileira, a penúltima do mundo, a penúltima educação do mundo é brasileira, uma vergonha. É proibido reprovar. Então, gente, nós estamos aí numa encruzilhada. Amanhã, mais uma vez, vamos ter que votar. Há 4 anos atrás eu fiz campanha para o Bolsonaro, eu fiz campanha para ele. Mas o que foi que o Bolsonaro fez? Traiu o povo brasileiro, traiu. De onde que ele é? Do Exército Brasileiro, tá vendo aí? Esse pessoal do Exército Brasileiro não tem acordo, pessoal. Não vão na história desses oficiais do Exército Brasileiro, esses corruptos, esses metidos intelectuais, esses porcarias, esses traidores. O que foi que o Bolsonaro fez no governo deles? 4 anos. Abriu 2 vagas no Supremo Tribunal Federal. O que foi que ele fez? Indicou comunistas. Cássio Nunes e André Mendonça, 2 comunistazinhos. Foi esse André Mendonça e esse Cássio Nunes, por exemplo, que permitiu a volta do Lula. Foram esses presidentes da República que aparelhou 100% do STF de comunistas e traidores da pátria. Para quê? Para cometer seus crimes.
E agora vai ter que engolir. Vai ter que engolir essa democracia republicana de vocês. Não é você que escolhe? Não é você que escolhe? Sentou na mula, filho, agora aguenta o trote. Seus palermas. Essa historinha de democracia de vocês. Essa democracia que você defende aí é uma verdadeira mentira. O que foi que o Bolsonaro fez? Delação premiada. Acabou com a delação premiada. Esse Bolsonaro aí. O que foi que o filho dele, Flávio Bolsonaro, fez lá dentro do Senado? Faltando um voto, um único voto, para abrir a CPI da Lava Toga. Esse Bolsonaro aí, esse Flávio Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, se mancomunou com o PT lá dentro do Senado e fez campanha contra a CPI da Lava Toga lá dentro do Senado. Então, gente, vamos parar de cinismo, vamos parar de mentiras. Vamos parar de achar que todo mundo é trouxa, que nós somos trouxas. Nós não somos trouxas. Os trouxas são os bolsonaristas, que acreditam nesse Bolsonaro aí. E esse pseudo-conservador. Ele foi eleito para combater o PT e toda a quadrilha do Foro de São Paulo. O que foi que ele fez? Se aliou ao Centrão. Quem é um Centrão? Quem é um Centrão? Um grupo de partidos do Foro de São Paulo para subverter a política brasileira e fazer ganhos financeiros pessoais. Mas nessa entraram vários militares, vários generais para dar um ar de que o Brasil está seguro. Mas o Brasil não está seguro. O Brasil está em maus lençóis com esses generais traidores. Esse tal de general Ramos, esse cheira-bosta, esse traidor, puxa-saco da China comunista, esses generais brasileiros, bando de puxa-saco desses merdas, desses comunistas. Uma vergonha. Se Deus permitir a volta à monarquia, nós vamos decretar uma lei, gente. Nós vamos decretar uma lei que militar não pode se meter em política. E não é só no Exército Brasileiro, não. É em todas as Forças Armadas. Na Marinha, no Exército, na Aeronáutica. Entendeu? Entupido de comunistas. Esses porcaria aí, esses merda. Entendeu? E aí eles ficam dando arrobos de viva a família, viva o Brasil, para enganar os trouxas, enganar os pseudo-conservadores do Brasil. E esse general Ramos aí falou que não existe futuro sem a China. Como não existe futuro sem a China, rapaz? Quem te falou isso? Só se fosse da tua cabeça comunista, seu bosta. Seu traidor, general Ramos traidor. Quem te falou isso? Se Deus permitir a volta da monarquia, nós vamos decretar suspensão com todos os países comunistas. Vamos decretar suspensão diplomáticas e comerciais com todos os países comunistas. Imagina hoje, gente, o Brasil tem relação diplomática com a Coreia do Norte. Olha isso, gente. Relação diplomática com a Venezuela. Olha isso, gente. Até o Paraguai suspendeu relações com a Venezuela. Com aquelas relações fraudadas daquele Maduro corrupto, aquele comunista corrupto da Venezuela. No dia seguinte, o presidente do Paraguai decretou a suspensão das relações diplomáticas com a Venezuela. E esse presidente Bolsonaro aí
com persona não grata. Você é persona não grata, tá? Mas fica aí. E o Brasil servindo de trouxa, com as fronteiras abertas, em vez de fazer uma intervenção militar para tirar esses comunistas do poder, se unir com os países do Ocidente para tirar esses bandidos do poder, que massacram o povo venezuelano, mas não, fica com esse presidente frouxo, pusilânime, paizinho que não tem relações diplomáticas. Está aí o país arregado, ó Deus dará, não se sabe nem, até hoje não se conhece o que o Brasil pensa, o que o Brasil é diplomaticamente. País tímido, um país não diplomático, uma vergonha, à mercê de países, de superpotências. E o Brasil sendo aí, entendeu, levado à canga dessa tal de, esse Mercosul aí, esse tal de BRICS, que esses comunistas do mundo aí inventaram. E o Brasil aí servindo de fantoche para esses porcaria, esses comunistas aí, anti-ocidentais, anticristãos. Então, gente, vamos torcer para que Bolsonaro seja reeleito, tá? Mas sem ilusão de que Bolsonaro é conservador. Ele não é conservador, ele se passou por conservador, mais um traidor do exército brasileiro, tá certo? Traiu os conservadores no dia 7 de setembro de 2021. Ele traiu o povo brasileiro, ele pediu um sinal para ir fazer uma intervenção no STF, ele não fez. Ele ligou chorando para o Michel Temer, chorando: presidente Michel Temer, por favor, eu não tenho culpa, me ajuda. Fizeram uma carta. Rapaz, que vergonha. Depois, a segunda traição desse Bolsonaro aí, no dia 7 de setembro de 2022, em pleno 200 anos da independência do Brasil, o povo em milhões no Brasil, milhões, o povo clamando, um ato de coragem desse Bolsonaro. O que ele fez? Novamente ele arregou, deu para trás, não fez uma intervenção no STF, uma intervenção federal no STF. Ou simplesmente, por exemplo, pedir pelo menos uma intervenção imediata no Senado para a destituição desses juízes, ditadores comunistas lá do STF, que os presidentes traidores colocou eles lá. Então, gente, que Deus possa nos abençoar mais uma vez, que Deus possa nos ajudar, e se Bolsonaro ganhar, vamos partir para cima desse Bolsonaro aí, dizer para ele não fazer mais atos de traição, ser mais corajoso, deixar de ser frouxo, entendeu? Partir para cima e não ficar continuando vendendo a alma para esses traidores lá dentro do Congresso. E ficar indicando comunistas para o STF. Porque mais 4 anos vai surgir, parece que mais 3 vagas para o STF. Mais 4 anos para o presidente vai surgir mais 3 vagas. Aí eu quero ver você dizer: se não o PT volta, essa historinha besta sua, que é enganar o povo. Mas, se o Lula ganhar, se preparem para o pior, certo? Se preparem para o pior, que esse rapaz, que essa pessoa é uma pessoa já senil, uma pessoa que está dominada pelo álcool, não tem mais diligência mental para tocar um país problemático como o Brasil, uma república problemática, uma república disfuncional como o Brasil. E quem está por trás deles são as grandes corporações, os chineses, socialistas, comunistas, que vão assumir o poder para terminar o mandato de 4 anos, colocando o país em mais 4 anos em convulsão social. O povo indo para a rua pedindo liberdade, liberdade. Tá vendo aí? Beleza, gente? Boa república para vocês, tá, gente? Mais 4 anos de república para vocês, tá?
Eu desejo uma boa república para vocês, mais 4 anos. Que Deus nos livre desses malditos. Um abraço a todos.